Bom dia, graça e paz. Que nesta manhã Deus nos abençoe, nos dando a devida orientação quanto ao que nós vamos estudar nesta manhã. Estamos na lição 9 da leitura da Escola Bíblica Dominical e nós vamos estar na introdução e no tópico 1, que vai ser bem breve, porque é um tópico pequeno. A plenitude do Espírito Santo. O versículo-chave está em Atos 4,31 e ele diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Neste versículo nós podemos ver que Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam reunidos naquele cenáculo. E eles oravam. Eles buscavam a presença de Deus. E no dia da bênção, o lugar treme, o lugar tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não adianta nós querermos fazer as coisas do nosso jeito, porque não vai funcionar. Para que sejamos intrépidos, para que tenhamos coragem de muitas vezes falar o que Deus está mandando falar. E porque só com o Espírito Santo, só com o Espírito Santo, e o versículo vem dizendo que com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Intrepidez, ousadia. Ou seja, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que tudo isso aconteceu. E a introdução, ela vem dizendo simplesmente uma coisa muito especial. Na lição anterior, estudamos sobre o batismo no Espírito Santo. Uma experiência única e pontuada que capacita o cristão para o serviço na obra de Deus. Se somos o que somos, cumprindo a ordenança de Deus, é porque estamos cheios do Espírito Santo. Estamos na plenitude do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações que não é peculiar. E por uma força maior nós fazemos. Loucura. Loucura. E anos depois do acontecimento em que alguns discípulos de Éfeso receberam o batismo com o Espírito Santo, em Atos 19, de 1 a 7, o apóstolo Paulo escreve dizendo que os irmãos daquela igreja daquela igreja deveriam ser cheios do Espírito Santo, Efésios 5, 18. Houve o batismo no Espírito Santo em Atos, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, e mais tarde, em Éfeso,
houve o mesmo episódio, só que com Paulo. E aonde está expresso Atos 19, de 1 a 7, e diz assim o 6: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Então, ali, naquela igreja, estavam aproximadamente 12 varões. Eles eram batizados no batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Mas eles não tinham sido batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. O que não quer dizer que eles tinham o Espírito Santo dentro deles. E eles eram homens que trabalhavam na seara, mas eles não tinham o que proporciona o milagre. Porque como seres humanos somos incapazes de qualquer coisa. Mas quando somos batizados com o Espírito Santo, vem a ousadia, vem a intrepidez, vem o poder de Deus sobre as nossas vidas, para que através de nós os milagres sejam concedidos àquele que pede um milagre. E vemos que muitas vezes o homem quer tomar para si que ele faz milagres. Mas, na verdade, o homem não faz milagre. O homem, ele é um agenciador de milagres. Ele é usado pelo Espírito Santo para fazer o milagre. E o tópico 1 é a plenitude no Espírito. Plenitude, nós podemos dizer que cheios na totalidade, inundados pelo Espírito. Plenitude, pleno, total. Em algumas casas são utilizados filtros de barro, que além de conservar a água em uma temperatura mais fresca, filtram também as águas, algumas sujeiras que nela estiverem. Todavia, esses filtros, eles precisam ser cheios sempre por alguém. Se só for lá usando, bebendo, a água vai acabar. Então, é preciso que alguém vá lá e os encha de água para que ele continue filtrando e continue mantendo a água numa baixa temperatura. Esse exemplo do nosso cotidiano já é o suficiente para elucidar como é grande a necessidade de o homem ser cheio do Espírito Santo. Poderíamos dizer que o homem é como esse filtro, que precisa constantemente ter da água do Espírito para saciar a sede das pessoas
Caso contrário, não teria utilidade alguma. Não teria utilidade nenhuma. Por isso existe a necessidade de nós congregarmos numa igreja, templo, ou numa igreja construída por mãos de homens, no local de reunião, local de assembleia. Porque quando nós nos reunimos em culto ao Senhor, levando um culto racional ao Senhor, nós estamos nos reenchendo para podermos sair das quatro paredes e saciar a sede das pessoas. Exatamente como este filtro de barro. Se ninguém for lá colocar água no filtro, ele só vai esvaziar. E se nós só ficarmos fora das quatro paredes, nós também vamos nos esvaziar, porque é necessário ter a comunhão, que é durante a comunhão, é durante a pregação, durante a entrega do nosso culto racional ao Senhor, é que nós somos reabastecidos, é que nós somos fortalecidos. Portanto, existe esta necessidade. E a referência que nos é dada aqui, João 7, 38 e 39, João 7, 37 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus dizendo que ele é a água da vida. Jesus não é só o pão da vida, Jesus também é a água da vida. E assim ele disse para a mulher samaritana lá no poço. Lá no poço. Ah, se tu soubesse quem te pede de beber, você pediria e ele lhe daria, e você não teria mais sede. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como você vai crer se você não ouvir quem pregue? Se você não estiver dentro de um contexto de comunhão, num contexto de unidade. Unidade. Precisamos ter essas coisas, é necessário que nós tenhamos. Em casa, ouvindo o Cristo em casa, você pode até receber algo, mas a necessidade de estar juntos é que faz a diferença. Estar juntos é que faz a diferença. Portanto, quer ser cheio? Efésios 5,18, o apóstolo Paulo diz para aquela igreja: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? Vocês não podem parar de ser cheios. Vocês precisam continuar a se encher. Assim como o filtro. Porque da onde só sai e não se repõe,
a tendência natural é esvaziar. Eu trago uma outra ilustração aqui para nós encerrarmos. Por que que muitas empresas falem? Porque ela produz, mas o que se recebe só vai saindo. Só sai. E não se repõe. Porque o que se repõe é para pagar dívidas e acaba elas não tendo finanças para pagar os seus funcionários, os seus credores, e aí acaba falindo. Não vos embriagueis de vinho. Porque há contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então que tenhamos um domingo abençoadíssimo. Logo mais nós temos o nosso culto. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e encha-nos com o Espírito Santo, para que de nós continuamente possa fluir rios de águas vivas. Que Deus vos abençoe, não somente hoje, mas em todo o tempo.